Olá, bom dia a todos. Eu me lembrei de dois acontecimentos dessa semana passada que exemplificam bem o que eu havia dito no vídeo anterior. Essa semana eu dei aulas para a primeira série do ensino médio e também para a segunda série, né? Dessa semana que eu vou narrar aqui agora. Foi semana passada. E eu entrei em sala e, como de praxe, eu sempre faço a chamada primeiro, né? Uma coisa que eu acho que fica melhor assim. Eu faço a minha chamada e começo a dar aulas depois. E agora a gente tem todo um sistema novo, né, para fazer chamada. A gente não tem mais o diário físico. O Estado entende que o diário online é melhor, né? Até hoje eu não sei ainda para quem, porque não me perguntaram se é melhor ou não. Mas assim, é todo um sistema integrado com a rede, né, do Estado de São Paulo, que tem o objetivo de facilitar a vida do professor ou de facilitar a transmissão de dados, enfim, algo nesse sentido, uma coisa mais rápida. Mas que infelizmente não é bem isso, né, que me parece ou que nos parece quando a gente está em sala de aula. Porque esse é um aplicativo, né, do governo do estado, e ele trava, e às vezes falta internet na escola. Aí a gente fica naquela, né, se usa a nossa internet própria, ou às vezes a gente nem tem internet. Aí você clica lá no lugar onde tem que clicar, fica girando, girando, girando e não acessa dado nenhum. Enfim, na verdade a gente já começa a aula muitas vezes, não estou falando que é sempre, mas muitas vezes a gente já começa a aula estressado, porque o componente que a gente tem para utilizar não funciona direito. Eu me dava muito bem com o diário físico, né? Eu me dava muito bem com ele. Eu acho que, não sei se a maioria dos professores se dava bem com ele, mas eu me dava muito bem. Lançava lá os dados do aluno, presença, falta, avaliações. Nunca tive problemas com o diário físico, né? Eu acho que poderia ter continuado. Mas por determinação do Estado, por resolução do Estado, alguém em algum lugar, né, sem nos questionar sobre isso, ou pelo menos sem fazer um questionamento, acho que amplo e honesto, ainda que alguém possa dizer, não, mas fizemos, enfim. Alguém decidiu que seria usado o diário online e criou essa peça para a gente usar, esse material, né, para a gente usar. Eu cheguei em sala, comecei a fazer chamada e percebi que tinham dois alunos lá no fundo da sala sentados sobre as carteiras. Eles não estavam sobre as cadeiras, sobre as carteiras. Estavam mexendo no celular enquanto eu fazia a minha chamada. Quando eu terminei, eu me dirigi a eles pedindo que eles saíssem das carteiras e se sentassem nas cadeiras. Primeira coisa, eles nem olharam para minha cara, para ver quem se aproximava ou quem falava com eles. Um dos alunos se limitou a dizer assim, eu não vou sair daqui não. Aí como acontece sempre, né, o meu sangue subiu naquela hora, mas eu, muito equilibrado, graças a Deus, né, simplesmente falei para eles, então continue aí que eu vou tomar as minhas providências, né? Me dirigi até a sala da coordenadora e pedi que ela fosse até lá resolver os problemas. Eu sei que para alguns sempre fica aquela pergunta assim, né, por que você mesmo não resolveu, por que você mesmo... assim, os alunos eram, eu estou falando do período noturno, os alunos eram bem maiores do que eu, né? E não é nem essa questão de enfrentamento físico, né? Não é exatamente isso. Mas é no sentido de que eu não estou mais... acho que a gente chega a uma idade que a gente não está mais para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de conflito, assim, cuja base é apenas a falta de respeito e educação. Então eu simplesmente me dirigi à minha superiora imediata, que é a coordenadora, e pedi que ela resolvesse o problema. Ela foi resolver. Bom, esse caso está conectado a um outro que eu vou contar agora, que é de uma outra escola onde eu também trabalho, né? Como eu já não sei se falei no vídeo anterior, mas em alguns dias da semana eu saio de casa às 5h30, começo o trabalho às 7 da manhã numa escola, termino às 16, entro num outro às 19 e termino às 23. Então eu vou chegar em casa por volta de meia-noite. Foi um dia como esse, e que aconteceu esse caso que eu já contei. O outro caso foi nessa escola que eu trabalho, né, durante o período da manhã. Nós temos um aluno do 6º ano, tem 14 anos já, que é um aluno que não tem facilidade nenhuma para aprender.
sofre muito. Tudo que você ensina para ele, assim, entra por um ouvido e sai por outro. E já percebemos que não é uma coisa assim, porque ele não quer, é simplesmente porque ele não quer. Talvez em grande medida seja porque ele não queira, mas tinha outro componente ali. Então chamamos a mãe para conversar, para ver o que estava acontecendo, né? A mãe já chegou toda desequilibrada, dizendo que ia bater no menino, que ia cortar a cabeça, enfim. Para vocês terem uma ideia, magérrima, os ossos à mostra, nariz ferido, mas de imediato a gente percebeu que era uma usuária de drogas. De imediato, né? E aí no desenrolar da conversa foi ficando evidente isso. A mãe como uma bebê no colo, nariz ferido, né? É óbvio que não dá para julgar o que ela usou, porque nós não a questionamos sobre isso, ela também não falaria. Mas assim, tem tudo para ser uma usuária de cocaína ou de crack, né? Pelo modo como ela se comportou, pelas coisas que ela disse. Então assim, é muito difícil trabalhar com essa clientela. É lógico que eu estou falando aqui de um caso que não estou generalizando, né? Dizendo que todos os alunos têm pais usuários de drogas. Mas assim, a gente encontra muita gente que usa droga hoje. Muita gente. Muita gente que fuma, né, uma maconhazinha e acha que não, isso não tem problema, tá tudo bem. Eu não sei onde está com a cabeça a pessoa que luta pela descriminalização das drogas, né? Não sei onde está com a cabeça, porque a droga é evidente para nós professores que ela destrói a capacidade do indivíduo de raciocinar logicamente e que destrói também a capacidade de criança de se desenvolver na educação. Então assim, ficou evidente para mim que ali tinha um problema grave, que essa criança é vítima de um problema familiar, que ela não vai conseguir resolver, que nós também não resolveremos, né? E que infelizmente temos aí um problema. Temos aí um problema para o qual o Estado não se atenta, ninguém faz nada, fala, tem os conselhos tutelares, vai para o conselho tutelar. Não é tão simples, nós lidamos com o conselho tutelar o tempo inteiro, não é tão simples. Se você tiver a oportunidade de ir ao conselho tutelar, peça para ver a quantidade de trabalho que eles têm para realizar lá. A quantidade de família para visitar. A quantidade de aconselhamento para dar. Peça para eles mostrarem para você, né? Para que a gente não fique julgando, dizendo, o conselho tutelar não faz o trabalho deles. Que é o que falam da educação. O professor não faz o trabalho dele, o diretor não toma as medidas, né? Dizem o mesmo do conselho tutelar. Vai lá perguntar para eles, para ver a quantidade de fichas, de formulários preenchidos que eles têm, de famílias que eles não conseguem visitar também. Então é um problema social enorme, enorme, para o qual nós não temos solução imediata. Aí eu fico me questionando assim, né? Eu fico me perguntando, né? Como que essa criança vai se desenvolver, né? Agora temos metas, temos números, estamos inclusive sendo ameaçados, né? Pelo não cumprimento dessas metas. E eu fico pensando, é tão fácil isso, né? É tão fácil criar um número e falar para você assim, resolva, alcance, se vire, né? Mas entrar numa sala de aula e observar esse tipo de coisa que eu acabei de contar aqui agora, esse tipo de dificuldade aí, aparentemente ninguém quer fazer isso. Então, é uma situação muito triste. Bom dia a todos.